Eu acho que nós, estando aqui, nesta clareira, estando nós aqui, de certa forma, no meio dos jardins encantados de Klingsor, tendo a sobrancear-nos de um lado a estátua dedicada a Parsifal com a sua lança sagrada, de frente para o Castelo do Grau, para o Palácio da Pena, que está aqui mesmo em frente, acho que é o momento de fazermos aqui, de uma forma muito sintética, uma abordagem, uma pequena dissertação, se quiserem, em torno da versão wagneriana do Parzival de Wolfram van Eschenbach. Ou seja, o Parsifal de Wagner em 3 atos. Para nós podermos enquadrar melhor aquilo que temos estado a falar, penso que é necessário fazê-lo. Então eu vou tentar ser o mais sintético possível. Nós temos, em Parsifal de Wagner, um primeiro ato. No cenário do primeiro ato, temos de facto o tal lago sagrado com os 2 cisnes, de que já falámos. Temos um cavaleiro que é o mordomo-mor do Castelo do Grau, Castelo de Montsalvat, chamado Gurnemans. E esse cavaleiro Gurnemans é que cuida, junto dos seus escudeiros, de preparar o banho terapêutico do rei Amfortas. Tal como falei ainda há pouco, o rei Amfortas foi ferido pela lança, pela mesma lança que feriu Jesus Cristo. O enredo começa precisamente aqui. É importante dizer que, em determinada altura, o rei Amfortas aparece, de facto, para tomar o seu banho terapêutico. Ele é um rei moribundo, vem na sua liteira, transportado pelos seus melhores escudeiros, um rei moribundo, sem esperança, e é sempre Gurnemans que lhe diz que ele deve manter a fé. Um dia há de recuperar a sua saúde. Mas ele, como rei do Grau, embora já não tenha praticamente forças para fazer o rito do Santo Grau, como era suposto que fizesse, o Grau funciona como um oráculo e profetiza que, de facto, um dia para ele ser curado, para que a sua chaga, de facto, um dia cicatrize, tem que ser curada pelo mesmo instrumento que o feriu, mas nas mãos de alguém de coração puro. Tem que ser um cavaleiro de coração puro. Um indivíduo imaculado. E o rei não acredita muito que aquelas águas terapêuticas, mesmo que elas estejam sacralizadas pelo simbolismo esotérico do cisne, sacralizadas por essas aves divinas, ele não acredita que alguma coisa o possa curar, a não ser que apareça esse tal cavaleiro, oriundo de terra desconhecida, que o possa de facto curar. E ainda nesse primeiro ato, Parsifal aparece, e Gurnemans desconfia que possa ser ele. O Grau, quando o profetiza, diz que ele é um tolo. Ele é de tal forma ingênuo, está de tal forma arredado das peripécias mundanas, dos acidentes do mundo, está de tal forma arredado dos vícios profanos, que acaba por ser um tolo, inocente. E é de tal forma tolo, porque ele representa o espírito puro que, quando se faz carne, fica completamente, como diz a malta mais nova, à toa, fica aos papéis, como costuma dizer. Então, ele tem que recobrar a consciência da sua dignidade, tem que recobrar a memória de quem de facto é. E no início não sabe. É apenas alguém que nem conhece nada do mundano, nem se lembra do divino. Sente o divino dentro dele, mas não se lembra de quem realmente é. E do mundano também não sabe, porque enfim nunca errou pelo mundo, não é? Ao não ter errado pelo mundo, então não o pode conhecer. E porquê é que não o conhece? Porque a mãe, tendo sido esposa de um grande cavaleiro que morreu em batalha, não quis o mesmo para o filho. E arredou, isolou-o completamente da vida. Isolou-o no seio da floresta. Ele ficou em recolhimento desde a infância. O que o levou a ter contacto com aquela clareira perto de Monte Salvat foi ele errar por caminhos até conseguir chegar ali. E errou porquê? Porque ele, consoante foi crescendo, entrou na adolescência, começou a aproximar-se daquela idade já adulta, portanto os 17, 18 anos, e o que é que acontece? Ele começa a ouvir cavalos, consoante se afastava do seio materno, da proteção materna, ouvia cavaleiros a passarem, até que um dia conseguiu descobrir o caminho que dava ao Castelo de Monte Salvat, onde cavaleiros formidáveis, vocês estão a ver, até arrepia só de pensar nesta formidável visão, que é cavaleiros de armaduras maravilhosas e com aquelas montadas muito bem tratadas, cheios de símbolos, dragões e de leões e por aí fora, a passarem naqueles corredores a caminho de Monte Salvat. Naturalmente que ele viu aquilo e ficou encantado. Eu quero ser isto também, não é?
e foi tentar, e foi perseguindo os cavaleiros, perseguindo até que chegou a um ponto de conhecer Gurnemanz. E Gurnemanz, realmente desconfiando, queres ver que é isto tolo, este tipo é tão tolo que é capaz de ser mesmo tolo do Grau. Deixa-me levá-lo à presença do Grau para ver se ele arranja solução para o problema, para o drama que nós estamos aqui a passar. O drama é o ferimento do rei Amfortas, que acaba por o afastar de qualquer condição que o leve, que propicie, digamos assim, a que ele possa ritualizar o santo viático. Bom, a verdade é que Gurnemanz leva o tolo do Grau à presença do Grau, mas o tolo não reage. Sente qualquer coisa, mas não sabe dizer quem é, nem ao que vem, e acaba por ser expulso do Palácio do Grau, representado aqui na pena precisamente. Bom, devo dizer ainda que Gurnemanz conta aos seus escudeiros que o mistério da taça e da lança tem uma origem. Ele remonta ao momento em que Jesus Cristo foi crucificado. Realmente Jesus Cristo é crucificado e Longino, soldado romano, perfura o flanco, portanto o peito do Senhor é perfurado por uma lança que é uma relíquia, faz parte do relicário da cristandade. Essa lança fez com que daquela chaga brotasse a seiva divina, o sangue real do Santo Grau do Senhor, e esse sangue foi recolhido numa taça que dá origem, pelo menos origem na cristandade, porque a tradição é muito mais antiga, dá origem na cristandade à tradição do Grau. Então, quem é que recolhe na taça a seiva do Senhor e quem é que de facto também guarda a lança sagrada? José de Arimateia. Nós sabemos, por escritos mais esotéricos, mais reservados, que Nicodemos fez companhia a Arimateia, formando ambos um par de guardiães deste relicário. Mas a taça, o Santo Grau e a lança sagrada foram guardadas por essa irmandade. Na verdade, a Ordem do Santo Grau, na sua uma perspectiva original, digamos assim, onde é guardada de facto a lança e a taça. Ora, isto foi passando de geração em geração. Chegou o momento do pai de Amfortas ser encarregado de assumir essa comenda, passar a ser o guardião do relicário do Senhor. E para isso é-lhe ordenado por mensageiros, diríamos nós, do governo secreto do mundo. Esses mensageiros então vão ordenar a Titurel, que é o pai de Amfortas, que de facto construa um castelo que forme uma irmandade de cavalaria, de cavaleiros valorosos iniciados, cavaleiros iniciados, e que eles possam de facto guardar no seio do castelo, num lugar chamado Monte Salvato, ou Monte Salvo, o Monte Salvo das intempéries do mundo, o Monte Salvo das águas diluvianas, se quiserem. Nesse monte sagrado, cujo acesso era interdito, então o Castelo do Grau iria ser o lugar onde essa irmandade cavaleiresca seria guardiã do relicário do Senhor, precisamente. Ora, a verdade é que Titurel envelheceu, fica num estágio também algo sugestivo, que nós numa linguagem mais esotérica diríamos de um estado paranirvânico ou paranispânico, entre a vida e a morte, enfim, fica num estado cataléptico, na verdade, mas consegue ter contacto tanto com o mundo dos mortos, na verdade o mundo dos deuses, e o mundo dos vivos, ou tangível, que é onde nós nos movimentamos. E Amfortas assume, de facto, a guarda do Grau. Ele passou a ser o rei do Grau. Só que, como sempre, em todas estas epopeias, as coisas não podem correr sempre bem. Tem que haver aqui sempre uma estratégia opositora, luciferina, que põe uma irmandade à prova. Porque se, seja Titurel, fosse Arimateia, ou agora Amfortas, com uma cavalaria iniciática formidável à sua volta, não tivessem que ser postos à prova, a coisa era muito mais fácil. Mas eles foram postos à prova por um instigador. E esse instigador chamava-se Klingsor, o Cavaleiro Negro. Klingsor, antes de ser um grande mago e de fazer aquilo que veio a fazer depois e que vos vou contar já de seguida, ainda no primeiro ato, Wagner mostra
E isto é contado pelo Gurnemans, que de facto Klingsor tinha o sonho de ser um cavaleiro do grau. Mas a sua natureza não lhe permitia estar à altura de ser um cavaleiro do grau. Quando ele bate à porta do santuário, é o mordomo-mor que abre a porta, o próprio Gurnemans. E Gurnemans testou e disse: meu filho, lamento dizer-te, ainda não estás preparado para fazer parte desta irmandade. Dá algum tempo, amadurece algumas questões, segue o teu caminho, quiçá um dia. Mas não estou porquê. Bem, uma das situações que representavam o seu lado mais sombrio era uma lascívia incontinente. O que é que ele fez? Pensando que realmente poderia contornar esse problema, automutilou-se genitalmente. Portanto, passou a ser um eunuco. Mas mesmo assim, claro que Gurnemans lhe disse: mas porquê é que foste fazer esse disparate? Não é pelo facto de ficar sem genitais que deixas de ser um indivíduo com várias questões sombrias por resolver na tua própria alma, na tua própria personalidade. Isso é apenas um aspecto. Eu não te posso deixar entrar só por isso. E realmente Klingsor ficou com o ódio de morte a Gurnemans e a toda a irmandade cavaleiresca, não é? Não teve paciência e fez o contrário. Ou seja, resolveu ser um inimigo instigador e brutal. E desenvolveu artes mágicas, necromância, goécia, magia negra, etc. Formou no caminho obrigatório em que teriam que passar os cavaleiros entre Monte Salvat e o mundo exterior, porque dizem as lendas gralísticas que os cavaleiros iniciados tinham que fazer missões no mundo. Eles eram mensageiros do governo oculto do mundo que teriam que vir trazer uma mensagem aos homens, portanto tinham que fazer trabalho, por vezes externo. Então, eles, sabendo que eles têm que passar ali, com a sua magia, criam um jardim encantado, os tais jardins de Klingsor de que falava Strauss, e nesse jardim encantado vai colocar musas de estonteante beleza e muito sensuais. Para quê? Para tentar os cavaleiros do grau que, eventualmente, assim, cairiam na tentação de trocar o amor fraternal, o amor puro, desinteressado, o amor compassivo, altruísta, pelo amor passional, que são duas coisas completamente diferentes. O amor passional é sempre um caminho muito mais fácil de percorrer, o amor altruísta mais difícil. Era suposto que aquela cavalaria iniciática tivesse controle sobre as suas emoções. A forma de fazê-los descontrolarem-se era tentá-los por aquilo que é o mais forte do ponto de vista emocional, que é a paixão física, carnal, que é perfeitamente natural, faz parte da nossa condição. Então pô-los à prova, lá está o instigador, o Cifrino, não é? Pô-los à prova, e a verdade é que muitos deles caíram. Aquelas musas de facto eram estonteantes no meio daquele jardim encantado, eles ficavam embeiçados por ela e em vez de servirem a Amefortas e ao Grau, passaram a servir a Klingsor e à magia negra. Isto é o que conta a história. Bom, Amefortas saturou-se dessa situação e não resistiu a fazer uso do poder da lança sagrada para aniquilar Klingsor, mas não o podia fazer, porque a lança sagrada só feriu uma vez um homem, foi o Senhor Cristo. A partir daí ela deveria ser um instrumento para sarar e não para ferir. Era aquilo que a profecia do próprio Graal obrigava. A lança deve ser para sarar e não para ferir. É um pouco a lança nesta tradição gralística de Parsifal é homóloga da tradição arturiana com Excalibur, a espada de poder, que deveria estar nas mãos do rei condigno, que usaria a espada para curar e não para ferir. Com a lança de Longines isso também está muito bem, porque é um relicário, enfim, da cristandade. Com o valor que tem, obviamente, com qualquer outra cultura religiosa, com as suas próprias idiosincrasias. Qualquer das formas, e nós somos estudiosos da comparação entre todas as religiões, obviamente, e portanto não temos nenhuma e temos todas, como costumamos dizer, nós que somos mais afetos à corrente teosófica. A verdade é que, posto isto, Parsifal foi expulso do Castelo do Grau, não estava preparado para perceber qual era a sua missão, que era a missão de renovar o mistério do sangue da taça, essa é que é a verdade, renovar Amefortas como rei do Grau, salvá-lo daquela situação, não percebeu nada disso, e ao sair do castelo, Klingsor intercepta-o. Porque é que Amefortas, e não posso esquecer-me disto, tinha ficado com aquela chaga? Falta ainda dizer isso.
antes de passarmos ao segundo ato, tinha ficado, porque como eu dizia há pouco, ele usou a lança para matar Klingsor, mas não conseguiu. Não conseguiu porque Klingsor fez uso de uma mulher que estava sob o domínio dele, chamada Kundry, que na verdade era uma mulher bastante feia e estranha, mas que se transformava numa mulher de estonteante beleza. De uma beleza irresistível. Além daquelas musas todas, ela era a rainha das musas, de facto. Transformava-se daquela mulher encantadora e quando Amfortas, despreparado para aquilo que ia apanhar pela frente, pensava que chegava ao pé de Klingsor e iria desferir o golpe fatal, apareceu de Kundry pelo meio e encantou. E Amfortas, sem resistir, caiu nos braços dela. A lança ficou posta de lado. Quando ele está naquele êxtase, Klingsor apanha a lança e desfere-lhe um golpe exatamente no peito, no sítio onde Cristo tinha sido ferido. Há coisas muito interessantes nisto tudo, porque Cristo é o avatar de Peixes. Peixes é um signo que tem uma grande relação com as questões sexuais. Reparem que o sexo está metido no meio de todo este enredo. Ele tem uma função. Já dizia o Senhor Buda, mata o desejo, mas é depois de ele ter cumprido a sua função. Quando o desejo tiver cumprido a sua função, sim, não o mates a pensar que estás a matar e ele está lá sempre vivo. E portanto as coisas têm toda a sua função. Ora, a questão sexual, que é muito ambígua, a questão sexual pode ser um autêntico devaneio ou levar-nos à loucura se for vista apenas como paixão. No entanto, o sexo é sagrado do ponto de vista do amor. Quando uns dois seres se entregam numa relação amorosa, o sexo torna-se sagrado. Não há nada que seja completamente mau e completamente bom. Isso foi uma coisa que a Igreja Católica nos quis, sem querer ferir qualquer tipo de suscetibilidade, mas na verdade na nossa cultura religiosa, e não só, mas na nossa, que é o catolicismo, fizeram-nos crer que de facto o sexo era pura e simplesmente um pecado. Mas é e não é. É se for feito de uma certa forma, mas isso é qualquer outra coisa. Tudo se pode transformar num pecado se for levado para um efeito, perverso. Mas nada é completamente um pecado. Todas as coisas têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. No segundo ato, dizia, já tínhamos entrado nele, Parsifal, ao abandonar o castelo do Graal, sem perceber patavina do que tinha acontecido, entra nos Jardins Encantados de Klingsor, e claro, Klingsor, que tinha visão, obviamente, era um mago negro, mas sabia ver além do tangível, via ao lado oculto das coisas, percebeu. Eles não o aproveitaram, mas aquele deve ser mesmo o tolo do Graal. Eu não vou arriscar, eu vou eliminá-lo já. E pôs outra vez Kundry, lindíssima, novamente, mais estonteante do que nunca, a ir ter com o Parsifal. Mas o Parsifal era um tolo. Passou pelas musas, pensava que elas eram flores do campo, fazia justinhas e regava-as. Andava ali, parecia um tolo. Mas quando Kundry apareceu, ela, ardilosa, conseguiu arranjar forma de despertar qualquer coisa nele que também tinha que despertar, que era a sua condição de homem, masculina, naturalmente, não é? E aquilo até começou por despertar, só que ele era uma essência tão pura, era um espírito tão puro, que quando começou realmente a cair nos braços de Kundry, que ainda o conseguiu beijar e acariciá-lo, ele foi por ali fora, ele de repente tem uma visão do que é que se tinha passado com Amfortas e compreendeu o mistério. Pois, Amfortas tinha juramentos para nunca se entregar a uma situação dessas, nunca podia cair numa paixão, nunca podia cair numa situação passional, num desejo passional, perdeu a prova, foi ferido, perdeu a lança, porque atenção, Klingsor aproveitou e ficou com a lança, reparem, e ele viu isso, e a ferida dele tem este motivo, e eu já sei como é que posso curá-lo. Rejeita Kundry, o que é que ele foi fazer? As senhoras sabem aqui que uma senhora rejeitada é uma coisa que não se deve fazer. Os homens não gostam, mas acho que as senhoras ainda ficam mais. Como é que é? Nós não pode ser. Então, o que é que ele foi fazer? Bom, apelou imediatamente a Klingsor e disse: mata este homem porque ele rejeitou-me. E Klingsor é para já, com a lança, o poder da lança, atira a lança contra Parsifal, que nem se mexeu, a lança parou aqui. A lança para ali e cai. Ele fica com a lança. Quando ele fica com a lança, todo aquele jardim encantado se converte num deserto, o castelo de Klingsor desaparece e, enfim, Klingsor sobe-se também, toda a sua magia perde poder. Parsifal fica de posse da lança. Só que como
a paisagem mudou toda e como Kundry ficou ressabiada com ele, não lhe disse como é que ele podia voltar ao grau, porque ele disse, agora já sei o que é que tenho que fazer, eu fui tão parvo, fui tão tolo. Não, mandou para qualquer outro lado, ele começou a errar durante anos. Afastou-se e errou durante anos e anos e anos e anos, não é? Quando nós chegamos ao terceiro ato, Parsifal havia errado, mas fez uma coisa que era necessária para se tornar um homem. Na sua iniciação fazia parte também, não só resgatar a memória da sua condição espiritual, como também fazer a experiência que os homens têm que fazer. E fez a experiência do mundo, mas sempre com uma alma nobre como não havia igual. Combateu grandes inimigos, mas nunca usou lança sagrada para combater esses inimigos. Derrotava-os porque era um cavaleiro, aliás o pai dele já havia sido um cavaleiro de grande envergadura, ele ainda melhor que o pai, e sendo um espírito avatárico, podemos dizer assim, não é? Ele de facto derrotava todos os seus inimigos terríveis, alguns deles, sem nunca fazer uso da lança. E voltou, por fim, depois de muito errar, às imediações de Monte Salvat. E quando ele volta às imediações de Monte Salvat, vai se encontrar novamente com Gurnemanz, e há um momento em que ele olha para o Castelo do Grau com a lança nas mãos. É este sítio, precisamente, que retrata isso. Parsifal, com a lança nas mãos, uma estátua que já teve dentro do Palácio da Pena, e que tudo nos leva a deduzir que Dom Fernando II, por uma visão wagneriana, trouxe para este Penedo, porque já é o Alto do Penedo, para ficar exatamente de frente do Castelo do Grau, como quem chega novamente a casa, mas agora maduro. Passaram-se anos de aventuras, não é? Ele é um cavaleiro maduro agora, de facto, de posse da lança e de toda a sua dignidade. Agora está pronto para curar Amefortas. É isso que acontece no terceiro ato. Gurnemanz percebe que ele está pronto, leva-o ao grau, ele cura Amefortas tocando-lhe com a lança na chaga, por fim Amefortas fica curado, mas todos, por unanimidade, percebem, inclusive Amefortas, que o novo rei do grau deve ser Parsifal.